Ei, professor de Deus! O que anda fazendo? Ah, você sabe, o usual, curando os doentes, ressuscitando os mortos. Você gostou da Califórnia? Adorei. Como tenho certeza de que você sabe, vi muito mais dessa vez. Foi ótimo. Bom, você vai até lá ainda muitas vezes. Aproveite. Vamos nos ater ao básico nessa visita, porque queremos ter certeza de que você está partindo do ponto de onde deveria partir. Por exemplo, a introdução do curso em milagres diz: nada real pode ser ameaçado. O que você diria que isso significa? Bem, o que é real é o Espírito, e o Espírito seria sinônimo de Deus e de Cristo. No céu, não existe diferença entre você e Deus. Nós só precisamos de palavras, enquanto pensarmos que estamos aqui, para, um dia, sermos levados além de todas as palavras. Tendo compreendido isso, o Espírito, assim como Deus, seria imortal, invulnerável, e algo que não pode ser ameaçado de forma alguma nesse mundo. Ele seria eterno e imutável, porque é perfeito. É algo que literalmente não pode ser tocado por nada nesse mundo. Essa é a nossa realidade, e ela está além de qualquer coisa que possa ser ameaçada. Podemos experimentar a realidade até mesmo enquanto ainda parecemos estar aqui. Essa mesma introdução diz: nada irreal existe. O que você diz sobre isso? Isso seria qualquer coisa que não seja imutável, perfeita, imortal e invulnerável. Obviamente, o corpo cairia nessa categoria. Todos os corpos que eu vejo lá fora, realmente não existem. Isso é assim, porque eles são um produto da minha mente. É apenas com essa posição de que aqueles corpos não existem, que eu posso experienciar que meu corpo não existe, e que o que eu realmente sou, é aquilo que não pode ser ameaçado de forma alguma. Perfeito! Você está mesmo indo muito bem no caminho, a propósito. Eu mesmo não poderia ter feito melhor. Bem, sim, eu poderia, mas estou tentando fazer com que você se sinta bem. Engraçado, justo você, o menos famoso dos discípulos. Estou me divertindo viajando, no entanto, eu me sinto como Dan Aykroyd, naquele filme, Blue Brothers. Estou aqui em missão divina. Excelente, desde que você se lembre de não levar isso a sério demais. A próxima linha na introdução do curso é: nisso está a paz de Deus. Isso é autoexplanatório. A razão pela qual estamos citando a introdução é para afirmar o fato de que quando estamos falando sobre o perdão, estamos falando sobre uma escolha. A escolha é: o que é você? Você é algo separado de Deus? Você é um indivíduo? Você está mesmo vivendo nesse mundo? Você é mortal? Você é um corpo? Ou você é um espírito, um com sua fonte, imutável e eterno, imortal e totalmente invulnerável? Se você é o último, então não há nada a perdoar. Apenas um corpo tem mágoas para perdoar. Então o perdão é uma escolha do que você quer acreditar sobre si mesmo, ao escolher o que a outra pessoa é. O curso coloca isso dessa forma. O que está nele é imutável, e a tua imutabilidade é reconhecida no reconhecimento disso. A santidade em ti pertence a ele. E se a vez nele, ela retorna a ti. O ego, a parte da sua mente que quer ser especial, e ter uma identidade individual, quer que você veja os outros como corpos separados, para perpetuar a si mesmo. O ego não é você, mas, uma vez que você veja seus irmãos e irmãs como corpos, em vez de espírito perfeito, estará compartilhando do desejo do ego, de fazer com que você escolha seu sistema de pensamento. Como o curso também diz. Tu, que acreditas que é mais fácil ver o corpo do teu irmão, do que a sua santidade, esteja certo de compreender o que é que fez esse julgamento. O que fez esse julgamento foi o ego, e o Espírito Santo agora está tentando fazer com que a parte da sua mente que o escolheu, escolha novamente. Escolhe outra vez o que queres que ele seja, lembrando-te de que cada escolha que fazes, estabelece a tua própria identidade, assim como tu a verás, e acreditarás que é. Ouço você alto e claro, entretanto, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Poucos já chegaram ao ponto de fazer isso consistentemente, através da disciplina de uma mente treinada, de forma completa, incluindo o perdão da morte do seu próprio corpo. É por isso que Nietzsche disse: só houve um cristão, e ele morreu na cruz.
a chave é o treinamento mental. Quantas pessoas no mundo realmente têm uma mente treinada para pensar as ideias da mente certa? Você teria que procurar entre milhares de pessoas até encontrar uma. Por causa do budismo e da disseminação de um curso em milagres, realmente existem mais delas agora do que em qualquer ponto da história, mas também existem mais pessoas. Isso traz à tona a importância de fazer o livro de exercícios do curso. O próprio curso diz que é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. A mente vai muito longe para evitar o que o curso está dizendo e retardar a clarificação daquilo que as pessoas vão ler no curso e interpretar usualmente de forma incorreta. Elas vão ignorar as afirmações definitivas do curso, sobre as quais vamos falar mais depois, e vão começar a se concentrar em detalhes sem importância, tentando achar erros, e se focalizando em palavras ou frases individuais que, quando citadas fora de contexto, parecem apoiar sua interpretação. Entretanto, tudo o que o curso diz precisa ser colocado dentro do contexto do ensinamento mais amplo, o que aparece de forma inconfundível naquelas afirmações definitivas. Fazer o livro de exercícios ajuda o estudante a se focalizar na aplicação do ensinamento mais amplo do curso, em vez de ceder à tentação de ver as árvores e não a floresta. Isso treina a mente para pensar de acordo com as linhas da teoria, que realmente está estabelecida no texto. Se as pessoas lerem o texto sem fazer o livro de exercícios, então não fizeram o curso. É simples assim. O próprio curso diz isso. No manual para professores, J está falando sobre quanto tempo o professor deveria passar em quietude com Deus, no início do dia. Então, ele diz, isso tem que depender do próprio professor de Deus. Ele não pode reivindicar esse título, enquanto não tiver terminado o livro de exercícios, já que estamos aprendendo dentro da estrutura do nosso curso. Cara, eu me esqueci disso. Eu fiz o livro de exercícios, mas só uma vez. Isso é suficiente, certo? Sim, com certeza. Você fez todas as lições, e não fez mais do que uma por dia. Essas são as únicas regras. Sei que você vai fazer o livro de exercícios mais uma vez, mas no geral, tudo o que você precisa fazer é lê-lo de vez em quando, depois de tê-lo feito. Sempre é bom ler as diversas partes do curso, como um lembrete. Isso evita que o ego retorne, o que ele certamente fará, se não houver vigilância da sua parte. Lembre-se de que o que é imortal é permanente, e de que o que é mortal é impermanente. A razão pela qual falamos sobre o desaparecimento do universo é porque, quando você desperta de um sonho, ele desaparece. Isso só é possível porque ele nunca foi real, para início de conversa. Algumas pessoas vão pensar que isso significa que estão desistindo de algo. Apenas do universo. Não do universo real. É para o que você desperta que importa. O universo do tempo e do espaço é impermanente. Aquilo para o que você desperta é permanente. Sua realidade imortal é algo que é constante, ela nunca muda ou oscila. O que as pessoas precisam entender é o quanto sua vida real é melhor do que aquela que elas pensam que é a sua vida. Bem, de acordo com o que você disse, todas as vezes que eu escolher ver as pessoas, da forma que o Espírito Santo quer que eu veja, em vez da forma que o ego quer que eu veja, é mais um passo para casa. Sim. Pense na analogia hindu, de desfazer o ego, é como descascar uma cebola. Para adaptar aquela analogia para nossos propósitos, vamos dizer que você perdoa alguém, no sentido dessa palavra no curso, é como ir tirando as camadas de uma cebola, nesse caso, uma camada do ego. Talvez pareça para você que nada aconteceu. Por quê? Quando você tira uma camada de uma cebola, ela ainda parece com uma cebola, ainda parece a mesma, mas não é realmente a mesma, porque uma camada dela foi retirada. Agora, vamos dizer que você tenha perseverança. Talvez você algumas vezes tenha experiências de ser muito pacífico, que vão encorajá-lo, ou talvez alguma coisa aconteça, que faria com que você se sentisse mal no passado, e, dessa vez, isso não acontece. Você percebe que o Espírito Santo está curando sua mente, no nível inconsciente. Então,
Você vai em frente, e perdoa outra vez, e outra vez. O que acontece é que outra camada da cebola é retirada. Ela ainda pode parecer a mesma. Então, você vai ao banheiro, e olha no espelho, e acha que é o mesmo de sempre, mas não é. Talvez você esteja assistindo a TV, e perdoe as novas histórias que vê. Outra camada da cebola é retirada, mas você pensa que nada está acontecendo. Nesse meio tempo, o Espírito Santo está brilhando o seu perdão, em todos os lugares, através da mente que está projetando o universo, e, portanto, através da projeção também. Isso corta através da culpa inconsciente, e de suas projeções de karma, como um raio laser. Atravessa todas as suas vidas passadas, todas as suas vidas futuras, e todas as diferentes dimensões de tempo, em todos os lugares do universo da energia e da forma, e através de todos os universos paralelos que parecem existir. Coisas inacreditáveis estão acontecendo, o Espírito Santo está realmente fazendo o tempo entrar em colapso, enquanto você está sentado lá. Por causa da sua prática do perdão, existem algumas lições que você não precisa mais aprender, e o Espírito Santo realmente está apagando as fitas cassete, cuidando das dimensões de tempo, que contém lições que você teria que aprender, se não tivesse praticado o perdão, e fazendo com que essas dimensões desapareçam. E, pelo fato de você não poder ver tudo que o Espírito Santo pode ver, você está sentado lá, pensando, isso é chato. Nada está acontecendo. Mas algo espantoso está acontecendo, mais camadas da cebola foram retiradas, e seu ego está se desvanecendo. Se você perseverar, e continuar a praticar o perdão, então, em algum ponto, vai chegar a última camada da cebola. Quando retirar essa última camada, então não sobrará nada, a cebola se foi. E é assim que acontece com o ego. Depois da sua lição final de perdão, o ego terá terminado, ele terá sido desfeito, e não restará nada para interferir com sua experiência do que você é. Não existe razão para reencarnar. Praticar o perdão da maneira que vamos continuar a instruí-lo, é a forma de quebrar o ciclo do nascimento e da morte. Isso se encaixa naquela outra parte da introdução, que fala sobre remover os bloqueios à consciência da presença do amor. Você entendeu? É exatamente isso que acontece, quando você escolhe o Espírito Santo em vez do ego. Cada ato de perdão desfaz o ego, e o Espírito Santo remove os bloqueios à consciência de Deus ou à presença do Espírito. Os bloqueios são aquelas paredes de culpa na mente, que mantêm afastado de você aquilo que realmente é. Tenho usado a introdução antes de dar meus workshops. Eu me uno a J, e digo, eu sou o que você é. Nada real pode ser ameaçado. Isso é espírito, que é o que eu realmente sou. Nada irreal existe. Isso inclui todos aqueles corpos lá fora, para os quais eu penso que estou indo falar. E, se isso inclui aqueles corpos, então, também inclui o meu. E, se eu não sou um corpo, então, não tenho nada do que me defender, e nada com o que me preocupar. Faço isso todas as vezes. Muito bom. Também gosto quando você usa a sessão logo no início do curso, sobre estar lá para ser verdadeiramente útil. Isso convida o Espírito Santo a cuidar do resto do dia, e funciona muito bem. Ei, vocês têm me observado. Por que você não lê aquilo agora? J deu isso a Ellen, logo quando ela começou a transcrever o curso, mas realmente estava destinado a Bill. É claro, no final das contas, isso está destinado a todos, mas Bill teve que se levantar e dar uma palestra para um grupo de psiquiatras em Princeton, e ele não era o tipo de pessoa que normalmente se levantaria para falar. Ele era muito parecido com você. Era bastante introvertido, o que a maioria das pessoas místicas é. Elas estão acostumadas a ir para dentro, e não lá fora. Então, quando Bill pensou nas palavras de J, isso relaxou, porque ele soube que o Espírito Santo estava bem lá, assumindo tudo. Certo. É algo assim, na verdade, é exatamente assim. Eu estou aqui, só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui, para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou, me dirigirá. Eu estou contente em estar, aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo.
Eu serei curado, na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, vamos acrescentar a terceira forma de ser inspirado, ou de estar em espírito. Você se une ao Espírito Santo. É simplesmente isso. Encarregando o Espírito de tudo, você fica livre de qualquer responsabilidade e de qualquer culpa. Agora, isso é responsabilidade do Espírito Santo, o que também é verdadeiro para os seus livros. É claro, quanto mais lição de casa de perdão você fizer, mais livre dos bloqueios para ouvir o Espírito, sua mente vai se tornar. E, quanto mais você praticar sua união com Deus, da forma silenciosa da verdadeira oração, sobre a qual falamos, mais claramente vai ouvir ao Espírito. Então, finalmente, há o terceiro método, que é o ato consciente de se unir ao Espírito, sempre que for apropriado, a fim de ajudar a si mesmo, ou aos outros, em uma situação que peça isso. Lembre disso também, o Espírito Santo nem sempre vai aparecer como uma voz. Ele também pode aparecer na forma de uma intuição, ideia, ou sentimento, e pode falar através de outra pessoa, a qual você esteja ouvindo, e, subitamente, você percebe que o que está ouvindo é uma boa ideia. O Espírito pode ensinar você, através dos seus sonhos. Existem muitas formas do Espírito Santo aparecer para você. Esteja sempre aberto a isso. Ah, sim. Acho que estou aberto para isso. Estou errado, ou vocês apareceram de lugar nenhum? Ei! Vocês se lembram da primeira vez em que apareceram para mim? Eu não sabia que diabos pensar. Sim, mas nós sabíamos que você estava pronto para isso. Vocês dois pareciam tão pacíficos, então, isso foi tranquilizador. E, a forma com que vocês falaram, bem, eu realmente mergulhei naquilo. O que é estranho é o quanto aquilo pareceu normal. Comecei a falar com vocês, e me esqueci das circunstâncias durante 1 minuto, ou 2, e, de repente, pensei, Jesus Cristo, essas pessoas simplesmente se materializaram do ar. Então, aquilo começou a parecer estranho. Aí, vocês disseram algo, e recomecei a conversar com vocês, e pareceu normal de novo. Continuei conversando durante algum tempo, e, de repente, pensei de novo, Jesus Cristo, essas pessoas simplesmente se materializaram do ar. Foi muito louco. Talvez sim, mas o fato de estarmos aparecendo para você agora, não é mais estranho do que o fato de você pensar que você está aparecendo aqui, nesse momento. A aparição de nossos corpos não está acontecendo da forma com a qual você está acostumado, mas ainda assim, não é mais estranho do que a aparição dos corpos de outras pessoas. A diferença principal é que, ao contrário dos outros corpos, que são projetados como resultado de um pensamento de separação, nossos corpos são projetados pela parte certa da mente, onde o Espírito Santo habita. O propósito deles é ensinar, de uma forma que você possa compreender, que toda separação é irreal. Isso não significa que o Espírito Santo esteja projetando esses corpos, é o amor do Espírito Santo, que está por trás das aparências. Então, é a parte certa da mente que dá forma àquele amor. Isso também é verdadeiro para a voz do Espírito Santo. Ela pode soar para você como algum cara falando inglês, mas o Espírito Santo não é um cara que fala inglês. O amor por trás da voz é do Espírito Santo, mas sua forma vem da parte certa da mente dividida. Falando da parte certa da mente, vamos lhe dar 2 processos de pensamento do perdão que queremos que pratique. Queremos que você use um deles em si mesmo, e o outro deveria ser usado para praticar, com os corpos que você vê como estando fora de si mesmo. Tudo é realmente a mesma coisa, mas estamos lhe dando essa ideia, para que tenha alguém com quem praticar, quando não tiver mais ninguém por perto. Quando estiver sozinho, você pode pensar em si mesmo, quando repetir o primeiro, ou talvez quando estiver se olhando no espelho. Vai ser muito bom para você dizer essas palavras. Repita depois de mim. Eu sou um espírito imortal. Esse corpo é apenas uma imagem. Ele não tem nada a ver com o que eu sou. Eu sou um espírito imortal. Esse corpo é apenas uma imagem. Ele não tem nada a ver com o que eu sou. Tudo bem, vou tentar. Bom. Você é uma pessoa comum,
no sentido de que tem uma tendência de projetar sua culpa inconsciente nas outras pessoas e torná-las erradas. Mas, todos têm momentos em que culpam a si mesmos. Isso é para esses momentos. Quando você estiver golpeando a si mesmo, lembre-se desse processo de perdão. Agora, isso será especialmente útil para aqueles que têm um hábito de culpar a si mesmos. Existem pessoas que projetam sua culpa inconsciente em seu próprio corpo, em vez de nos outros. Isso traz à tona um assunto perturbador. O suicídio é o maior problema no mundo, e que é totalmente negado por ele. Esse é o pequeno segredo sujo do ego. Claro, as pessoas conhecem o suicídio, mas elas não têm ideia do quanto ele está espalhado por aí. Mais pessoas se suicidam do que são mortas em guerras, e por todos os crimes somados. Apenas como um exemplo, mais bombeiros morrem por suicídio do que em incêndios. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer examinar isso. Se alguém está deprimido, o sistema vai lhe dar drogas, e nunca olhar para as razões. Isso é assim, porque o ego não quer olhar para a questão da culpa inconsciente, que é a causa real do suicídio. O ego foge de olhar para isso o mais rápido que pode. No Japão, existem grupos de adolescentes que se encontram pela internet, saem em vans e se matam juntos. Isso também se espalhou um pouco pela Europa. Acho que você pode imaginar como os pais da América reagiriam a essa situação. Sim. Primeiro, eles ficariam apavorados, então, dariam mais drogas às pessoas. É espantoso o quanto os americanos não têm qualquer problema com drogas, desde que as pessoas certas estejam ganhando dinheiro com elas. As empresas e o governo que elas dirigem fazem lavagem cerebral em todo o mundo. Mas eu me desviei do assunto. Lembre-se, algumas dessas drogas são necessárias, como uma medida temporária para as pessoas. Nem todos podem tolerar ser curados de uma vez. Isso poderia ser muito ameaçador para seus egos. Então, se sentindo ameaçado, o ego poderia chegar às vias de fato e encontrar outra forma de machucá-las, talvez ainda pior. Não se esqueça de que a natureza da dualidade é que você tem o bem e o mal. Sim, as empresas fazem lavagem cerebral nas pessoas. As pessoas votam contra si mesmas em seu país. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos novos medicamentos que ajudam as pessoas, especialmente as mais velhas, a não sofrer da forma que estão acostumadas. Seus pais poderiam ter usado alguns dos medicamentos que vocês têm hoje, suas vidas teriam sido mais confortáveis e menos dolorosas. Eles não estavam prontos para aceitar que tudo é feito pela mente. Só não olhe para o mal. Você não quer ser cínico, você quer ser amoroso. Certo, lindeza. Posso aceitar uma sugestão. A cura de longo prazo para tudo isso é o perdão. Como já mostramos antes, e isso é muito importante, o curso diz: a expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa, que faz com que a doença seja possível. E isso é de fato a cura. Parece que ouvimos falar sobre suicídio, mas, depois, não há mais discussão sobre isso. Sim, uma vez que o curso é o único ensinamento, que não apenas se direciona para, mas explica completamente a questão da culpa inconsciente, ele mostra a você o quanto é vital tornar esse ensinamento mais disponível para as pessoas. Exatamente nesse momento, a maioria das pessoas que o ensina não o compreende. E aqueles que o citam sem ensiná-lo certamente não o compreendem. Eles retiram algumas linhas fora de contexto para apoiar o que estão ensinando. Mas o que o curso está ensinando é que você pode desfazer o ego que está na sua mente, deixar que o Espírito Santo cure toda a sua culpa inconsciente e ser livre. A maneira mais rápida de fazer isso é mudar a forma com que você olha para outras pessoas, eventos e situações. Ele também ensina você como fazer isso. Seja grato por ser uma das pessoas que tem o privilégio de espalhar essa mensagem, mas não pare por aí. A parte mais importante do curso não é o seu significado. A parte mais importante de fazer o curso é aplicá-lo à sua vida. Isso traz o segundo processo de pensamento do perdão, que queremos que você faça, e, é claro, que compartilhe com os outros. É assim que você sempre deveria pensar sobre outra pessoa. Memorize isso, e diga mentalmente aos outros, quando for apropriado.
Obviamente, haverá momentos em que você estará conversando com alguém. Não pare e pense nisso, e então diga isso mentalmente a ela, continue a conversar normalmente. Seja sempre apropriado, não seja estranho. Quando não tiver que falar, e tiver a chance de enviar essas palavras da sua mente para outra, pense no seguinte. Repita depois de mim. Você é espírito. Completo e inocente. Tudo é perdoado e liberado. Você é espírito. Completo e inocente. Tudo é perdoado e liberado. Legal. Sim, muito legal. Eu costumava dizer algo muito parecido a meus pacientes, na minha última vida. Dizer essas palavras mentalmente para outra pessoa é uma forma de torná-las verdadeiras sobre si mesmo, em sua própria mente inconsciente, e permitir que o Espírito Santo cure e libere a culpa inconsciente, que prende você ao universo da forma. O segredo de redespertar para a sua imortalidade está em se tornar mestre, não das coisas desse mundo, mas da forma com que você olha para esse mundo. Deixe-me lhe dar um exemplo. Existem algumas pessoas que vêm estudando o curso em milagres, por um tempo bem longo, que se consideram muito inteligentes, elas pensam que sabem o que o curso quer dizer. Em alguns casos, talvez elas saibam, e em outros, talvez não saibam. Entretanto, o que é importante é pegar sua compreensão do curso, seja ela qual for, e aplicá-la. O intelectual que usa sua compreensão do curso para provar a si mesmo que é intelectualmente superior aos outros, realmente não está fazendo o curso. Eu afirmaria a você que uma pessoa que o mundo julgaria como sendo mentalmente prejudicada, alguém que tem muito pouca inteligência, que passa pela vida vendo as pessoas com amor e sem julgamento, está fazendo mais progresso espiritual nessa vida do que o intelectual, que passa pela vida tornando a si mesmo certo, e os outros errados, a respeito do que o curso em milagres significa. Para repetir, isso não tem nada a ver com impressionar o mundo, mas sobre como você olha para ele. Madre Teresa era um exemplo excelente, ela olhava para todos com amor e perdão. No final, não importava qual era sua teologia, a maioria das pessoas para as quais ela ministrou ensinamentos, durante toda a sua vida, nem mesmo eram membros da sua própria religião. Isso não importava para ela, ela via todos como sendo completamente merecedores do amor de Deus, sem exceção. Seu amor e perdão não eram negados a ninguém, ele era total e universal. Ele não julgava nem condenava ninguém. Então, sua mente foi completamente curada pelo Espírito Santo. Ela se tornou iluminada, e rompeu o ciclo do nascimento e morte. Excelente. Então, ela não vai ter que voltar mais, não é? Certo. Isso confirma que não é a teologia que importa, mas o que você faz com ela. E, você sabe, existe uma escola de pensamento que diz que J tinha que colocar o curso da maneira que colocou, senão, os intelectuais não o teriam levado a sério. Se você lhes der algo simples, eles não o respeitarão. Então, ele o ditou com toda essa apresentação intelectual, bíblica e sábia, a fim de que fosse impressionante o suficiente para que eles o ouvissem. Existe alguma verdade nisso, mas não é tão simples assim. Isso é assim, porque, como já dissemos, o ego não é simples. Então, ainda é preciso muito trabalho para desfazê-lo. E outra razão pela extensão e estilo do curso é que isso ajuda a facilitar isso. O que é simples é que há sempre apenas duas coisas entre as quais escolher, e apenas uma delas é verdadeira. Você sabe que algumas pessoas poderiam dizer que não é muito amoroso da parte de Deus permitir que tenhamos um sonho como esse, que sempre acaba se transformando em pesadelo. O que você diria sobre isso? É sempre divertido que essas mesmas pessoas então queiram voltar atrás e dizer que Deus criou o mundo, e falam sobre Deus não ser amoroso. Respondendo sua pergunta, Deus não está deixando você ter esse sonho. Para deixar você sonhar, ele teria que reconhecer a ideia da separação, para início de conversa. Nós já dissemos que ele não faz isso. E é só pelo fato de ele não fazer isso, que ainda existe a perfeita unicidade, para a qual despertar.
Bem, existem pessoas que pensam que Deus não podia experimentar a si mesmo na unicidade, e que a única forma de ele experimentar a si mesmo era criar esse mundo e viver nele. Muitas delas ouviram autores e professores que dizem isso, como conversando com Deus. Se elas olharem mais profundamente, vão perceber que estão considerando Deus insano. Você já teve a experiência mística de como é estar com Deus no céu, não é? Sim. E como o céu se compara a esse mundo? Não existe comparação. No céu, você é Deus. Mas isso é uma experiência e tanto, como uma consciência, não é? Com certeza é. É uma experiência muitíssimo melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Tudo bem, então. A ideia de pensar que Deus teria que criar esse mundo para poder experimentar a dualidade e poder apreciar e se divertir consigo mesmo é equivalente à ideia de que, para experimentar e apreciar o sexo, você também teria que experimentar levar um tiro na barriga. Não. A dor é resultado da culpa, que vem de pensar que você está separado de Deus, e você não tem que experimentar a dor para experimentar o prazer da realidade. Mas você tem que perdoar a dor e o sofrimento e desistir deles, para voltar para a realidade. J não poderia ser mais claro a esse respeito, em seu curso, e ele é aquele a quem você deveria escutar. Do ego vieram o pecado, e a culpa, e a morte, em oposição à vida, e à inocência, e à vontade do próprio Deus. Onde pode estar tal oposição, se não nas mentes doentes dos insanos, dedicadas à loucura, e estabelecidas contra a paz do céu? Uma coisa é certa, Deus não criou, nem a morte e nem o pecado, não determinou em sua vontade, que sejas limitado por eles. Ele não conhece o pecado, e nem os seus resultados. As figuras amortalhadas na procissão do funeral, não marcham em honra ao seu Criador, cuja vontade é que elas vivam. Elas não estão seguindo a sua vontade, estão se opondo a ela. Cara, ele tinha que voltar e dizer como realmente se sente. Então, aqui estão pessoas dizendo que Deus fez os opostos, para que ele pudesse experimentar a si mesmo, e aqui está J, dizendo que o que tudo engloba, não pode ter opostos, e que apenas os insanos pensariam que poderia, ou deveria ter. Essa é uma afirmação correta? Sim. Você sabe, algumas pessoas me perguntam, por que um curso em milagres não é mais popular? Claro, o curso não é obscuro, e há quase 2 milhões de cópias dele por aí. Mas, ainda assim, comparado a outras coisas, ele não é tão popular. Na verdade, você está começando a mudar isso com nossa ajuda, é claro. Uma das razões pelas quais o curso não é tão popular quanto outras abordagens é porque nenhum professor popular realmente o explicou às pessoas, então, elas começaram a estudá-lo, e não conseguiram compreendê-lo, e desistiram frustradas. Agora, quando elas leem seu livro, e vão ler o curso por si mesmas, elas conseguem compreendê-lo. Legal. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, quando as pessoas me perguntam por que o curso não é mais popular, eu digo que, dado o que ele está dizendo, é um milagre que seja tão popular quanto é. Esse é um ótimo ponto. Lembre-se, nunca dissemos que o curso era para todos, na verdade, ele não é para todos. Mas ele é para mais pessoas do que já o estudaram até agora, e quanto mais as pessoas entenderem o que ele está dizendo, maior será a probabilidade de continuarem interessadas nele. E você tem que manter em mente que isso é apenas o início. É sempre a aplicação que leva à experiência, a qual o curso está direcionado. E nisso está a paz de Deus, certo? Você entendeu. E essa paz é uma experiência. Lindo. E presumo que nossa revisão terminou em algum ponto aqui, certo? Sim, você sempre pode usar uma revisão. Na verdade, entre as ideias novas, o próprio curso é uma constante revisão. Aquela citação que usei alguns minutos atrás ecoa o ensinamento principal na introdução do curso, que você mencionou, a ideia de que o que tudo engloba não pode ter opostos. Mas ele diz isso de uma forma diferente e em um nível mais profundo. Isso é parte do método que J usa para desfazer o ego. Certo. Eu tenho uma pergunta. De vez em quando, leio sobre aqueles nazistas que escaparam para a América do Sul, e havia uma reportagem dizendo que o cara morreu, e ele tinha por volta de 80 ou 90 anos.
Agora, tenho ouvido durante os últimos 25 anos que o que eu penso determina minha saúde. Então, como aqueles idiotas conseguiram viver quase 100 anos? Quero dizer, que tipo de pensamentos eles podem ter tido na maior parte das suas vidas? Pense, Gary, seus pensamentos determinam sua experiência de vida, não o que acontece na sua vida. O que acontece no nível da forma, o quanto você vive, o quanto é rico ou pobre, se vai ou não ter que encarar desafios de doença cardíaca, arritmia, câncer, ou qualquer coisa que você tiver, tudo é determinado, antes de você parecer ter nascido. No instante em que você escolhe o ego, no nível metafísico, tudo mais já está armado. É por isso que a vida não é justa. E não pergunte por que então você deveria se importar, acabei de dizer que você realmente determina a sua experiência, com os seus pensamentos, e sua experiência é o que importa. O único poder real que você tem aqui, é o poder de escolher entre o ego e o Espírito Santo. No processo, se acontecer de você mudar dimensões de tempo, através do colapso do tempo, do Espírito Santo, e, portanto, fazer com que um cenário diferente se desenrole, dentro do roteiro fixado, então, você deveria considerar isso como um benefício adicional. Entretanto, não é sobre isso que o curso é. Em relação ao colapso do tempo, lembre-se de que, apenas o Espírito Santo sabe o que é melhor para todos. Coloque-o a cargo do tempo e do espaço. Entregue o controle a quem sabe tudo. Se você estiver doente, e seus sintomas mudarem através da escolha do perdão, então, considere isso como um benefício adicional também. O objetivo verdadeiro é o céu, mas, o objetivo de curto prazo é a paz, e o final de toda dor e sofrimento. Está totalmente ao seu alcance, aprender a acabar com toda dor e sofrimento, apesar de qualquer coisa que pareça estar acontecendo no mundo, e dos sintomas que você pareça ter. Essa é a resposta do Espírito Santo, para o roteiro do ego, de culpa, dor, sofrimento e morte. Então, aquele nazista teria vivido até os 90 anos de qualquer forma, mas, a qualidade da sua vida, e a maneira pela qual ele experimenta aqueles 90 anos, é determinada pelos seus pensamentos. E isso também vale para seu progresso espiritual, e para o número de vidas em que ele ainda terá que voltar para cá. Exatamente. Excelente. Agora, está na hora de irmos embora. Esteja especialmente vigilante nessa próxima viagem, querido irmão. Você vai ver por que estou dizendo isso. Mas, divirta-se também. Obrigado. Estou fazendo o melhor que posso. Nós sabemos, e isso é tudo o que qualquer um pode pedir, professor de Deus. Lembre-se dos 2 processos de pensamento de perdão que demos a você, e em algum momento quando você estiver em uma viagem de avião, e estiver tentando tirar uma soneca, mas não puder dormir por causa de turbulência ou por qualquer outra razão, pense nessas palavras do curso. Então, quando você se afastar um pouco dos caminhos da terra, vai ser lembrado da maravilhosa verdade que está dentro de você. O filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal, como seu pai.